Boa tarde, caríssimos pais, alunos, professores. É uma alegria aqui hoje receber vocês para essa conversa no nosso segundo círculo virtual. Eu sou o Michael, estou aqui cobrindo a licença gestante da professora e orientadora pedagógica Juliana, e estou aqui também com o Marcelo, que vocês já conhecem muito bem. Boa tarde, comunidade Sônia Maria, né? Tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz de poder fazer esse nosso encontro, né, de Círculo de Paz. Já é uma tradição aqui da Escola Sônia Maria. E mesmo à distância, né, a gente conseguir fazer esse segundo encontro é muito importante. O sentimento que a gente tem agora de final de ano é um sentimento de gratidão, assim como a gente colocou mesmo lá no formulário dessa semana, né? De todos os desafios, tudo aquilo que a gente enfrentou esse ano, né? Então, eu quero agradecer muito a participação de vocês em tudo mesmo, né? E vamos aí, né, apreciar, né, a fala da psicopedagoga Cláudia. A professora Cláudia é graduada em Pedagogia, psicopedagoga, atualmente trabalha com os alunos do AE na Escola Terezinha e estará aqui hoje conversando um pouquinho com vocês. Cláudia, muito obrigado por aceitar esse convite, pela disposição, pelo interesse, tá bom? Gente, boa tarde para todo mundo que entrou. Obrigada, né, por ter ajeitado aí um tempinho na vida de vocês para participar desse momento, né, que é tão gostoso a gente falar, né, sobre a educação. Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá tudo ok? Sim? Então, posso continuar? Então, gente, o Michael colocou, né, o convite para a gente estar discutindo sobre educação com as famílias e me passou o vídeo do primeiro círculo, eu assisti e achei muito interessante que a gente continuasse a falar sobre o que a Juliana Ribeiro começou, né? Ela mesmo coloca lá que todos aqueles conceitos, né, pontuados por ela eram tinha muita coisa ainda para ser refletida, né? Então, assim, primeiramente, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que nós nos reunirmos enquanto família, enquanto escola, para falar sobre educação das nossas crianças e adolescentes, além de notas, além de currículo, além de conteúdo, é uma proposta inovadora, né? É muito rico, porque nós precisamos falar mais sobre educação, todos nós, né? A gente precisa refletir, analisar, né? Ninguém tem uma receita infalível, ninguém sabe tudo sobre educação, né? Então, esse bate-papo nosso aqui hoje é realmente uma prosa, uma troca, né? E a gente vai ficar muito feliz com a participação de vocês, né? Seja pelo chat, seja, né, ligando o microfone, né? Dando também a opinião de vocês, a reflexão de vocês, né? Porque é junto que a gente vai refletir, analisar, pensar e achar o melhor caminho, né, para educar nossas crianças e adolescentes. Então, para mim é um prazer participar desse momento, é uma honra mesmo, né, enquanto mãe, enquanto professora, falar para pais, para cuidadores, né, as famílias, a gente sabe que tem as suas organizações, né, cada uma tem o seu perfil, e aqui a gente vai estar falando, procurando falar, né, com respeito a todas elas e tentando contribuir de alguma forma, tá bom? Então, ô Michael, deu certo a apresentação? Você está sem som. Eu vou compartilhar da minha tela, tá bom? Tá. Então, a gente preparou com muito carinho mesmo, com muito respeito, todo esse material, toda essa conversa, e estendemos tapete vermelho para as famílias, né, porque a gente sabe que na educação a força está na família, né, na educação das nossas crianças, na educação dos nossos adolescentes, a força está na família, né, a escola colabora,
A gente também eu quero comentar com vocês sobre essa educação que nós vamos falar hoje. É uma educação no seu sentido pleno, certo? É uma educação que a família promove, a escola colabora, a sociedade também. Então, nós vamos falar de uma educação em termos gerais mesmo, né? Nós não vamos falar só da educação acadêmica, certo? E enquanto a gente fala sobre essa educação, né, do ser pleno, a gente vai estar falando, logicamente, para pais, para responsáveis, para professores, né? Para todos que estão envolvidos nesse processo, né? Enxergar a criança de forma integral é papel de todos nós, né? Então, é isso. A psicóloga Juliana Ribeiro, para quem teve o prazer de participar do último círculo, ela foi falando vários conceitos, né, Michael, sobre autoconfiança, né, sobre habilidades socioemocionais, né, autoconfiança, coragem, paciência, persistência, tolerância. Eu fui listando aqui, autoconhecimento, controle de impulsos, resistência à frustração, né, comunicação e empatia. Ela elencou 10 habilidades, né, e daí, quando eu assisti o vídeo, eu falei, nossa, precisamos falar mais sobre isso, né, e existe ali, gente, um sentimento, né, a maioria das habilidades a gente encara como atitudes, né, mas existe uma ali que refere-se mais a sentimentos, né, e é sobre ela que a gente vai falar hoje. A gente vai focar muito nessa questão. Eu não vou falar ainda, depois eu falo. Né, Michael? E para começar... Vamos abordar um pouquinho aqui a ansiedade. Sim, A professora Cláudia, quando menciona da Juliana, referente ao primeiro círculo que tivemos aqui na nossa unidade escolar. Então, ela trabalhou 10 habilidades socioemocionais, como pensar no contexto familiar e tudo mais. E hoje a Cláudia elencou, dentre dessas 10 habilidades, uma habilidade para ter um foco nessa nossa conversa. Tá bom? Exatamente. E assim, gente, nós gostaríamos muito mesmo da participação de vocês. E para vocês já começarem participando, pode ser através do chat mesmo, a gente gostaria aqui de lançar já a primeira pergunta, tá? Com relação ao nosso caminhar hoje né, nesse tema. Para vocês, qual tem sido o maior desafio na educação de suas crianças ou adolescentes? Qual tem sido o maior desafio? É a desobediência? É o cumprimento de regras? Qual que tem sido para vocês? Né? Falar não? Qual que é o maior desafio de vocês na educação de suas crianças e adolescentes? Vocês podem estar participando pelo chat, se quiser abrir o microfone também, né, Michael? Para dar aí, para fazer os comentários, né? Que a gente gostaria muito. Ensinamento e horário para fazer as atividades. Sim. Então, a gente gostaria muito de ouvir vocês, até para a gente poder conduzir melhor aqui a nossa conversa, né? Para ficar bem de encontro, bem próximo mesmo, com as dores de vocês, né? Então, a gente... alguém gostaria de comentar? Teve um comentário aí, né, Michael? No chat, né? Que como tia, o meu desafio é promover a interação. Pensar essa relação dos horários de estudo também, né? Isso, essa organização de horários de estudos sem escola é muito complicado, né? A escola, esse ano, nos tirou o chão, né? Porque a gente era muito regulado pela escola, né? Pelo horário da escola. Aí as crianças sem escola, realmente, gente, fica muito difícil essa organização, né? Vocês podem ter certeza que o desafio de vocês é o mesmo desafio meu, é o mesmo desafio de qualquer pessoa que está aqui presente, né? Porque
As famílias são iguais, né? Na casa de todo mundo, os problemas são muito parecidos, né? E a gente observa isso e vamos refletir, né? Vamos analisar e vamos ver como que a gente pode estar, de repente, encontrando uma saída, né, para isso. Então, ô Michel, eu não estou conseguindo ver os slides. Eu vou apresentar agora, tá? Aqui você Tá, por favor. Agora sim. Sim, agora sim. Daí agora eu tiro essa, eu posso clicar aqui no cancelar? Que Isso. aparece. Ah, belezinha. Gente, me desculpem, tá? Porque apresentar, é a primeira vez que eu estou apresentando. Então, nós colocamos aí esse tema, né, para chamar bem a atenção de vocês, né, Michael? Poderosas lições que os seus filhos levarão para a vida, né? Vocês ficaram aí se perguntando, por acaso, gente, o que serão essas poderosas lições? Gerou curiosidade em vocês? Coloquem aí para gente, né? Porque a ideia era justamente essa mesmo, né? De instigar, né, vocês para querer participar, né? Do que será que eles vão falar? Né, falar sobre escola, falar sobre educação. Gerou sim, o Fagner colocou, legal, Fagner. Então, a ideia era justamente essa, porque dia 9 de dezembro, né, essa conversa tem que ser uma conversa leve, uma conversa gostosa, uma prosa realmente, né, porque o ano foi muito pesado, o ano foi desafiador mesmo para todos nós. E uma Ninguém... mensagem, né, Cláudia, de final de ano para esses pais que reconhece todo o esforço deles, né, como responsável. Exato. Gerou muitas expectativas, a Eliane colocou. Exatamente, Eliana, não foi fácil, né? A gente realmente perdeu o chão, né? E organizar a nossa casa, organizar para atividades escolares, realmente não foi fácil só para um, foi difícil para todos, né? Para mim foi bem difícil fazer o papel de professora, a Rosa colocou. Realmente, papel de professor, como assim, né? Não sou professora, sou mãe, né? E muitas vezes a criança não aceita, né? Essa transição de papel, né? Muitas crianças ou você é mãe ou você é professora, não tem como, né? A minha mãe agora querer me ensinar, né? A Rosa também colocou que não foi fácil, né? Então a gente entende isso, a gente compreende. Claro, eu sou mãe também. Realmente não foi fácil. E a ideia aqui não é oferecer nenhuma receita, não é colocar nenhuma verdade, é a gente se unir, trocar, prosear, né? Já podem colocar a aguinha aí do lado, o cafezinho aí do lado, se tiver barulho, colocar um fonezinho de ouvido e apreciar mesmo esse momento, gente, essa conversa, essa troca, né? Eu coloquei ali, a arte mais difícil e, simultaneamente, mais útil é a de saber educar. E, assim, é desafiadora, é difícil, muitas vezes a gente fica em dúvida, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou seguindo o caminho correto? Puxa, o comportamento que eu desejava, eu não estou conseguindo atingir. A Gabriela colocou, e o horário para conseguir colocar, ai, desculpa, eu não consegui. Você consegue ler, Michael? Aqui. E o horário para conseguir colocar o trabalho e a casa e ainda as atividades da escola, exatamente. Não são só as atividades escolares, muitas outras coisas acontecendo, né? A Ju colocou que desculpe o atraso, imagina, é legal que você está entrando e está participando, né? Então, aqui, deixa eu ler do Fagner. É bem difícil fazer eles entenderem que, mesmo estando em casa, tem que ter uma rotina de estudos. Exatamente. É muito difícil. É muito difícil. Sem esse espaço físico da escola, sem o professor, realizar as atividades, gente, realmente foi um grande desafio. A gente sentiu isso enquanto professor, né? Na escola, a gente sentiu muito esse desafio das famílias, né? Então, e isso a gente também sentiu enquanto mãe, dentro de casa, né? E realmente a gente perdeu o chão, né? Então, assim, agora, nós colocamos lá, né, o maior desafio que vocês estão colocando, o slide anterior falava da arte de educar, que realmente é uma arte. Quem entende de arte aqui é o Michael, né, Michael?
E a arte, para a gente ficar bom, toda a arte, para a gente ficar bom naquilo, a gente tem que praticar, não é, Michael? Exatamente, é um processo, é algo contínuo, né? Então, quando a gente pensa assim, esse processo de educar está para além da escola, né? Por isso que a gente falou lições para a vida. E quando vocês mencionam desses desafios, dessas inquietações aí no chat, do horário, de organizar essa questão das atividades dos filhos, mais organização das próprias atividades de casa, é justamente isso, uma educação para a vida, né? Porque esse filho também está vendo toda essa questão que a família está passando, enquanto pai, enquanto responsável, enquanto mãe, enquanto avó, e ele um dia também vai passar por isso. Então, a gente tem que pensar nos bons exemplos que a gente pode deixar, e sempre com veracidade. Não é algo, não é um mundo idealizado, esse é um mundo real, né? Então, a partir disso que podemos, né, ir pouco a pouco. Exatamente, né? E assim, com a confiança realmente que nós, né, temos aí uma grande força, nós conseguimos, né? Nós estamos fazendo o nosso melhor, enquanto pais, enquanto mães, enquanto cuidadores, estamos sim fazendo o nosso melhor, queremos acertar, né? E também nos permitir errar, né? Porque nós vamos errar. Certo? Nós estamos também num processo de construção. Enquanto a gente educa, a gente também está se educando, né? Porque a educação, ela não tem fim, né? A gente vai aprender até a velhice mesmo, né? Então, assim, a Luciana colocou, tive dificuldade com rotina para estudo, também falou de rotina, né? A Rita, apesar de tudo, eu fiquei muito feliz com o rendimento, olha só que bacana. Muitas crianças, gente, adquiriram também mais autonomia, né, com a pandemia, porque ele teve que aprender a estudar sozinho, dependendo do ano que ele estava, né, dependendo da criança também, ela desenvolveu mais autonomia, né, ela se tornou mais autônoma, e isso é muito positivo, né. Pensar, né, Cláudia, no que a gente não conquistou, no que ficou faltando, mas nesse momento, né, assim, a gente já fez em outros momentos uma análise de rota, né, assim, parcialmente, no outro ciclo agora, a gente pensar o que a gente conquistou. A gente Exatamente. tem que pensar isso, né? Finalizar o ano letivo de 2021 com a vida, né, organizada, assim, de saúde física, próximo aos familiares, com esse estudante conseguindo ter essa relação com a escola, é algo muito importante. E é algo para ser reconhecido como pai, como escola, e estamos aqui também para isso. Exatamente, você sabe que o nosso maior defeito enquanto ser humano é a gente se criticar, né, a gente apontar o dedo para a gente mesmo e não olhar as ações que a gente está desenvolvendo, as ações positivas, né, então a gente tem que focar nisso, realmente, Michael, a gente enquanto escola, a gente enquanto mãe, também, né, olhar aquela lista de ações que a gente está desenvolvendo ali no dia a dia, aos poucos, né, que está fazendo muita diferença, sim, né? E daí a gente tem que colocar aqui também, olha, que nós precisamos saber onde nós queremos chegar, qual alvo nós queremos atingir, né? Quando a gente educa, quando a gente pensa aí na nossa criança, no nosso adolescente, enquanto professor também, enquanto mãe, né? Enquanto família, enquanto cuidador, o que que eu penso, né, sobre essa educação, né? O que que eu penso que ser humano de repente aí que eu estou apostando, que eu estou investindo, né? Eu nem falo, Michael, de formar, que ser que eu quero formar, porque parece que a gente quer colocar numa caixinha. E não é isso, né? Você tem que respeitar, né, as decisões do outro. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas nós é mais que o curso de graduação, né, que o meu filho vai fazer, vai ser engenheiro, vai ser arquiteto, vai ser médico, mas a pessoa, né, essa pessoa que vai se tornar essa mãe, esse ser humano, principalmente, né, e é por isso que a gente tem que agora verificar tudo que teve de bom e para esse ideal que queremos de educação dos nossos filhos, dos nossos estudantes. Exatamente, Michael, você colocou muito bem, é esse ideal de ser humano, né? O que que eu projeto enquanto professor, enquanto cuidador, enquanto família, né? A gente tem que ter muito claro isso. O Rivail colocou, para mim também foi um aprendizado, Sueli, me sinto agradecida pelo comprometimento de todos,
A Luciana, tive dificuldade com a rotina, que eu já li, né? O Fagner, formar o cidadão primeiro, antes do profissional. Exatamente, né, Fagner? Então, a gente tem que ter esse olhar lá no horizonte mesmo, o que nós pretendemos, né? O que nós acreditamos por educação, né? E não esquecer, gente, que nós também estamos nesse processo, não serão todos os dias que vamos estar plenos, preparados para educar. A gente vai errar, né? Mas que isso não seja uma constante, que isso seja, assim, uma raridade, né? Vai acontecer, né? Aquele momento, de repente, que eu não estou bem, que eu também estarei com a minha autoestima baixa, que de repente vai acontecer algo comigo e eu não vou conseguir. Tudo certo, né? Então, o Renato colocou, não dá para escutar. Ele não está ouvindo, é isso? Não dá para escutar. É isso? Será, Michael? Não sei. O áudio está legal, pessoal? Todo mundo está ouvindo direitinho? Alguém consegue Dá um joinha. retorno? Dá um joinha se estiver legal. Tá dando para ouvir? Sim? Às vezes é o microfone que ele precisa ajustar, tá bom? Sim. Tá, obrigada, gente, quem respondeu sim aqui, viu? Belezinha, obrigada. Agora, gente, nós prosseguindo aqui nessa nossa conversa, eu vou ler aqui essa frase da Cora Coralina, que para mim é excelente, tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje, né? Mas primeiro eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Novamente, outra pergunta para vocês participarem bastante. Dentro de todos aqueles conceitos elaborados pela Juliana Ribeiro, né, com relação às habilidades socioemocionais, vou repetir: autoconhecimento, coragem, paciência, persistência, tolerância, controle de impulsos, resistência à frustração, comunicação, empatia. Qual dessas vocês acham que é muito importante? Que sem essa, as outras a gente não vai conseguir desenvolver. Reflitam aí, enquanto eu leio. Oi, Michael. Coloca no chat aí, esse pensamento. Isso. Quem quiser também abrir o microfone para falar, viu, gente? É um bate-papo, é um círculo, né? De virtual, mas é possível a gente deixar bem humanizado, tá? Eu vou ler aqui então a frase da Cora Coralina, enquanto vocês respondem. Vocês querem que eu repita a pergunta ou não precisa? Eu vou repetir. De todas as questões que a Juliana Ribeiro trabalhou, né, todas as habilidades socioemocionais, qual você acha que é muito importante, que sem essa, a gente não vai desenvolver as outras? Bom, enquanto isso eu vou ler aqui a frase, e eu lendo essa frase, eu acho que vocês vão conseguir chegar numa resposta, tá bom? Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, e isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida. Cora Coralina. Aqui, gente, a Cora Coralina fala de acolher, envolver, confortar, respeitar. Sobre o que será que a Cláudia, professora Cláudia, Michael, Marcelo, né, Michael? O outro orientador. Desculpa, viu, Marcelo? Então, o que será que a gente vai falar? Com que tema que a gente vai focar hoje? O pessoal está respondendo aqui, Eric respondeu, repete, por favor, né? Tinha repetido. A Darlene, paciência. A Rita, empatia. A Alessandra, empatia. A Rita, respeitar. A Marcela, amor. Muito bem, gente. Paciência, a Letícia também colocou paciência. Compreensão, a Rosa colocou. Gente, hoje, união, a Suelen colocou, tudo isso é importante, né, gente? Mas eu elegi a questão da empatia, tá? Hoje eu vou refletir com vocês sobre uma educação pautada na empatia. Nós vamos caminhar por esse caminho a partir de agora, tudo bem? E vocês vão refletir comigo, nós vamos analisar, vocês vão dizer se concordam ou não, que a partir de uma educação empática,
a gente vai desenvolver as outras habilidades. As outras habilidades vão fluir muito melhor quando eu desenvolvo empatia com quem eu estou lidando, seja minha criança, meu adolescente, meu aluno, não é? Então, nós colocamos aqui, como desenvolver a empatia? Como que a gente desenvolve empatia? Como que a gente desenvolve as habilidades socioemocionais? O Renato, eu já tinha lido do Renato, paciência. Tá, o pessoal só está colocando aqui figurinhas. Então, mas a gente ensina a empatia para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, sendo empáticos com eles. Não tem outra forma, eles têm que sentir na pele. Eles têm que sentir o quão gostoso é ser acolhido, ser envolvido, ser respeitado, ser aceito como é. Não é? Então, não tem como, não tem outra forma. Né? A Gabriela colocou, só se colocando no lugar do outro. Então, Gabriela, a Ângela, colocando-se sempre no lugar do outro. Sim, a gente ouve muito isso, Gabriela e Ângela, sobre empatia, né? Empatia é colocar-se no lugar do outro. Mas a gente vai discutir aqui hoje que ela vai além disso, né? E é difícil também a gente desenvolver empatia, né? Porque empatia envolve o outro, e o ser humano é muito centrado nele mesmo, né? O ser humano é egoísta. E a gente trabalhar isso na gente é um desafio para a vida inteira, né? Quando a gente fala de desenvolver habilidades socioemocionais nas crianças e adolescentes, a gente não pode esquecer que nós também, enquanto adultos, estamos nesse processo. Não somos pessoas empáticas o tempo todo, não somos pessoas tolerantes, pacientes o tempo todo. É uma construção, né? O ser humano é um ser em construção, ele não é perfeito, ele erra, né? A gente precisa aceitar isso, primeiramente, porque senão a gente sofre muito, a gente se cobra muito, e as coisas não acontecem, não é? Então, a Eliana colocou que concorda, a Rosa, verdade, né? Então, se a gente vai, a nossa conversa agora, a nossa prosa vai ser sobre práticas, né? Tudo bem, temos que envolver, temos que respeitar, temos que ouvir, mas como? Como que a gente faz isso? Né? Agora a gente vai assistir esse videozinho, né, Michael? Bem curtinho, viu, gente? Só 2 minutinhos, só para a gente refletir um pouquinho mais sobre isso e a gente volta.
Michael, o pessoal colocou que não conseguiu ver o vídeo. Ah, é? Eu vou mandar o link no... Tá bom? Só um instante. Com o link, aí fica mais fácil. O link já está disponível aí, tá? Para quem não conseguiu, tá bom? E eu vou voltar à tela de apresentação. Algumas pessoas conseguiram ver, né? Às vezes acontece isso mesmo. Às vezes, quando tá no celular, precisa mudar de tela de lado, mas o link aí fica mais fácil, tá bom? Aí vamos voltar lá. E quem conseguiu ver... Posso continuar aqui, Michael? Claro. Quem conseguiu assistir o vídeo, pessoal, o que achou? Pode retornar, por favor, o slide, tá? Tá, Michael? Obrigada. Quem conseguiu, pessoal, a Luciana colocou que gostou, achou lindo. A Kailane também colocou que conseguiu assistir. E qual sentimento, gente, vocês acham que o filminho aqui retrata vários sentimentos, né? Mas o que vocês conseguiram observar nessa... para vocês, porque cada pessoa pode compreender, né, a partir do momento que está vivendo, a partir do que valoriza um sentimento. Então, qual, assim, dos vários sentimentos, qual que se destacou? Amizade, o Renato colocou, a Maria colocou lindo, a Rita se colocar no lugar do outro, né, empatia, né, Rita, também fala sobre empatia, né, porque na hora que o cachorrinho olhou e viu realmente ali que ele estava querendo levar o alimento para os filhotes, né, foi um sentimento de empatia mesmo, né, que daí ele repensou, né, sim, o pessoal está colocando aqui que gostou. Muito bem, gente. Esse videozinho foi mais para ilustrar mesmo, né? A importância, né, da gente estar sensível mesmo, né, para as questões do outro, né? O pessoal está colocando aqui, a Luciana, ele mostra um sentimento de cuidado e zelo também. Exatamente, Luciana. A Eliana, sentimento de compreensão, empatia. A Geise, a importância da empatia e compaixão. A Rosa, cuidado com o outro. Muito bem. O Renato, estou assistindo no celular do meu pai, meu nome é Davi, ok, é Davi, não é Renato. Então, gente, mas é isso, né, mais para ilustrar mesmo o tema que a gente vai discutir. Então, agora a gente parte para as práticas, né, como que a gente desenvolve uma educação empática, né, aproveitando todos os momentos com nossa criança e adolescente, né, um momento desenvolver escuta, sem julgamento, né? Às vezes a criança está lá do lado, está quietinha, ou está agressiva, ou está chorando, e eu me aproximar, eu ter essa sensibilidade, essa amorosidade, né? Para estar acolhendo, para estar ouvindo, para estar tirando dela o sentimento, né? Que ela está ali desenvolvendo naquele momento, o conflito interno que ela está, de repente, né? Então, a gente tem que estar, primeiramente, sendo empático, né? Desenvolver esse olhar cuidadoso mesmo, esse olhar sensível para o outro, né? Acolhimento, acolher, não fingir que não está acontecendo nada. Muitas vezes a gente coloca assim, você está triste por causa disso? Imagina, não é? Ou então a gente fala, engole esse choro. Ou então, vai para o quarto, né? Bateu no irmão, vai para o quarto. Mas ele estava sentindo, de repente, raiva. E por que será que ele estava sentindo raiva? O que aconteceu? Temos que falar sobre isso, né? Nós temos que discutir aquele sentimento, entender o que está acontecendo, para ajudar a criança a tomar uma decisão que não seja agressão,
né? Ok, você estava sentindo raiva, mas nós precisamos pensar numa forma de você resolver esse problema sem agredir o seu irmão. Então, é trazer realmente para a conversa, aproveitar essas oportunidades, gente, são ricas para a gente criar vínculo com as nossas crianças e adolescentes. A gente não pode desperdiçar, não é? Os problemas são oportunidades. E a cada vez que aparece, a gente tentar colocar mesmo o nosso fardo, as nossas angústias, os nossos medos, os nossos conflitos internos, as nossas feridas de lado, para estar ali presente, de corpo e alma, para estar acolhendo, para estar ouvindo sem julgamento. É difícil isso, né, gente? Vão colocando aí, vão participando. Quem quiser comentar alguma coisa, abrir o microfone também pode. A Rita colocou que sim, Letícia, parceria, exatamente, né? E assim, eu comecei a nossa conversa falando que a força está na família, né? E realmente, gente, a força está na família. Por isso que a gente estende aqui, tapete vermelho para as famílias. Precisamos falar sobre a educação das nossas crianças e adolescentes. E a escola tem responsabilidade para isso, porque somos especialistas em educação, né? Eu mesma tenho quase 20 anos, né, como professora, lidando com criança, principalmente na rede pública, que atende uma diversidade cultural, social, muito, muito grande, e a gente aprende muito, a gente vai se tornando especialista naquilo. Então, precisamos trocar ideias sobre isso, não é? Eu acho muito bacana. E a Darlene colocou resiliência em tudo que vamos fazer, exatamente, né? Mas é um desafio, né, Darlene? Não é fácil a gente vivenciar isso, procurar vivenciar isso todos os dias. Quando a gente coloca isso como propósito, é um desafio enorme, porque é o caminho mais difícil, né? É optar pelo caminho mais difícil. Não é optar pelo caminho mais fácil, porque mais fácil é simplesmente você, né? Manda para o quarto de castigo, né? De repente dá um tapa, tira o celular, né? Mais fácil é isso. É difícil você sentar, conversar, ouvir, acolher, se aproximar. Às vezes a criança está sentadinha no chão, está chorando. Você sentar do lado dela, ela está falando baixinho, você falar baixinho também. Empatia, olhar no olho, né? E assim, tem um pediatra, psicanalista, chamado Winnicott, ele comenta que nós, quando somos acolhidos, quando somos ouvidos, sem julgamento, sabe aquela fala que você está falando, a pessoa não está te julgando, você está à vontade, sentindo confiança? É o mesmo sentimento que a criança tem ao brincar. A gente já viu criança brincando, né? A alegria que eles têm, a felicidade que eles têm. Então, o ser humano, quando ele se sente acolhido, quando ele sente confiança numa outra pessoa, que ele fala abertamente, que a pessoa não julga, é como uma criança brincando. Eu achei linda essa comparação, né? Porque é natural da criança brincar, é o que ela mais gosta de fazer. Então, nós, seres humanos, queremos ser acolhidos, todos nós, certo? Então, o Rivail colocou aqui, ver os dois lados da moeda. Exatamente, ver os dois lados da moeda, né? Então, reconhecer a emoção da criança, né? Porque muitas vezes você tá lá, você olha de lado, você fala, já percebi que ele não tá legal hoje, né? Ah, mas eu não vou resolver isso agora, eu tô cansado, eu acabei de chegar do trabalho, eu estou com fome, ok, certo? Você pode tomar seu banho, você pode comer, cuida de você primeiro, só que depois não esquece de se aproximar da sua criança, do seu adolescente e procurar entender o que está acontecendo, qual o sentimento dele naquele momento, o que houve. Oportunidade de vínculo afetivo. Todos esses problemas são oportunidades de vínculo, a gente não pode deixar perder. Até porque, gente, a beleza disso tudo é quando você se envolve, quando você acolhe, você também está elaborando os seus próprios sentimentos. Certo? Não é, Michael?
Com Quando a certeza, gente... Cláudia, é estar aberto a isso para desenvolver esse olhar. A partir desse olhar, né, que você percebe isso, porque as situações acontecem, mas a experiência só se torna nossa quando passa por nós. E ter essa abertura, se permitir a isso. Exatamente. Né? Se permitir a isso, é a gente entender que nós estamos evoluindo, desenvolvendo, amadurecendo, desenvolvendo habilidades socioemocionais junto com eles. Nós também estamos no processo. A diferença é que somos adultos e temos que ajudá-los a tomar as melhores decisões. Essas decisões seriam muito legais se partirem deles próprios, né? Eles têm que ser protagonistas dessa história. A gente vai conduzindo, vai supervisionando, mas não tomar decisão por eles, né? Então, assim, você sentiu raiva do seu irmão, você bateu no seu irmão, por quê? Mas o que houve? Então, vai tirando da criança, mas e da próxima vez? Como você acha que a gente pode resolver esse problema? Não é? Às vezes acontece alguma coisa na escola, né, ouvir, o que houve, o que seu amigo fez, o que aconteceu, né, entender aquela história, tirar o sentimento da criança, o que você sentiu, né, isso é difícil por quê? Porque eu, enquanto adulto, também vou ter que retomar as minhas dores, não é? Na hora que eu me aproximo da minha criança e do meu adolescente, muitas vezes eu vou ter que me remeter lá naquela ferida, né, Michael? Nós também sofremos bullying, nós também, né, passamos pelas mesmas situações que eles estão passando, e muitas vezes dói. Eu vou ter que entrar de novo, né, vou ter que mexer de novo naquela minha ferida para ajudar a minha criança e meu adolescente? Vou. Sem reviver esse momento determinando. Eu passei por isso, eu também vai passar. Às vezes sim, mas vamos tentar que seja do melhor modo possível, né? Não é porque eu não gostava de matemática, meu filho também não gosta. A gente tem outra possibilidade, né? E olhar essa situação de modo diferente. Exatamente, né? E conversando, e dialogando, e debatendo, e analisando. E a criança e o adolescente nos ajudam muito também, né? Essa geração. Muito além do que imaginamos. Eles têm Sim. respostas, eles têm indagações maiores do que pensamos acerca daquilo. E às vezes a gente tem aquele, mas já está chegando na pré-adolescência, já está aborrecente. A gente tem toda essa questão do corpo físico mesmo, do hormônio e tudo mais, mas a mente está lá, e às vezes a gente conseguir estabelecer esse vínculo, esse diálogo, né, com essas inquietações, é abertura para a gente saber mais sobre a vida dos nossos filhos, dos nossos estudantes. Exatamente. Quando a gente... a Richelle colocou aqui, minha mãe conversa comigo quando estou triste. Olha que bonitinho. Eric, a Rita, deixar eles caminhar, mas sempre ao lado deles, orientando, ajudando. Perfeito, Rita. Supervisionando, né? Não... né? Você está lá, você deixa ele se permitir, mas eu estou aqui como mãe, estou aqui como pai, estou aqui como avô, estou aqui como escola. É exatamente por aí esse caminho. Sim, né? Eles se sentem capazes porque estão fazendo, né? A gente oferecendo essa possibilidade, apostando, acreditando, a criança se sente capaz e sabe que nós estamos ali, né? Para apoiá-los. A Adriana colocou, é muito difícil educar abrindo mão dos nossos traumas. É verdade, Adriana. Vindos de uma educação tantas vezes pautadas em métodos bastante controversos. Mas é libertador percebemos que uma educação com empatia e respeito ao indivíduo, que a criança já salva não somente a criança, mas também nos constrói e nos melhora enquanto pais. Exatamente, Adriana. É essa educação empática que a gente está aqui tentando promover nesse momento, né? Abrir mão... E olhar para frente, né? Essa criança, para agora, né? A gente quer isso, para daqui 10 anos, a gente almeja isso quando ele tiver com 30, 20 anos, mas agora ele é uma criança de 8 anos, é um adolescente de 14 anos, né? Então tem o aqui e agora. Porque senão a gente faz uma sobrecarga e a gente, quando ele chegar lá, você não vai ter a oportunidade de lembrar
tão felizmente desses momentos. Exatamente, Michael. A Adriana tocou num ponto aqui que eu gostaria muito de colocar, foi muito bom. Ela colocou que muitas vezes a nossa educação foi pautada em métodos bastante controversos, né? Então, Adriana, é isso mesmo que acontece. Nossa tendência é repetir a educação que a gente teve, né? Nossos pais deram o melhor que eles tinham, né, para nos educar. Ok, mas temos que refletir, temos que analisar quais foram os aspectos positivos e negativos daquela educação, né, e tentar quebrar o padrão que não estava legal, né, então, a gente precisa sim, gente, eu acho que nunca é demais falar sobre educação das nossas crianças e adolescentes, né, a adolescência, então, é um tema à parte, né, que a gente precisa também ter todo o olhar, todo o cuidado, todo o respeito, porque é uma fase muito difícil. Tem adolescente aqui participando, né, eu acho. Eu estou achando tão bonitinho as crianças aí com as famílias, né, participando. Então, assim, precisamos, sim, investir muito na infância, nesse acolhimento, nesse envolvimento, nessa criação de vínculo afetivo, gente, porque chegar lá na adolescência é mais fácil lidar. A adolescência não é fácil de lidar, nem para o adolescente, nem para o adulto. Porém, quando a infância foi pautada nessa educação empática, fica mais fácil, fica mais leve, né? Mas também... Oi? Tem uma abertura de diálogo, que é o que fica tão difícil construir na adolescência. Exatamente, Michael, mas também não vamos dizer que é impossível, porque em se tratando de ser humano, tudo é possível. Sempre há um momento para começar, né? De repente, eu estou aqui com um adolescente... Começar, né? Às vezes a gente tenta, mas não foi como eu imaginava. Não foi como você imaginava, mas existem outras possibilidades e outras oportunidades, que é o que você começou falando logo no início, né, da sua apresentação. Exatamente, Michael. Então, assim, precisamos enfatizar bem isso, essa escuta aberta, sem julgamento, né? Na escola a gente fala, na rede a gente fala muito de escuta ativa, né, Michael? A gente tem curso sobre escuta ativa e eu acho muito bacana, porque nós, seres humanos, não sabemos ouvir o outro. Nós ouvimos para esperar a nossa vez de falar, mas a gente nem analisa, a gente só está esperando a nossa vez de falar, né? A gente não ouve, a gente não acolhe, a gente não se envolve. Lembra daquela frase da Cora Coralina? Né? Isso que dá sentido, porque eu ouvi por ouvir, ok, então tá bom, você tá chorando por causa disso? Nossa, mas isso não é nada, então você não ouviu, então você não compreendeu, então você não procurou entender a dor, né, da criança ou do adolescente, daí a gente acaba, né, não respeitando mesmo. Então, aí... né, Cláudia, ouvir pela pessoa que estamos ouvindo, né, e não por nós, né, a gente Sim. ouve coisas, já coloca na situação e já quer ser a pessoa, já quer resolver, mas essa pessoa está nesse dado momento, entender o contexto que se deu, isso é muito importante. Exatamente, exatamente, sair um pouquinho do meu eu, né, que é tão difícil, viu? É desafiador. A gente está falando aqui, gente, mas a gente não deixa de pontuar que é desafiador, tá? Viver, quando a gente decide, né, coloca isso como propósito de desenvolver uma educação empática com nossas crianças e adolescentes, alguém tinha colocado ali paciência, né? Realmente é um teste de paciência também, né? Porque muitas vezes você não vai estar bem, mas vale sempre a pena, sempre vale a pena, porque depois você fala, puxa, eu não estava bem, mas eu consegui, né, eu procurei ali compreender, procurei ouvir, a minha criança e meu adolescente conseguiu dialogar, conseguiu falar do sentimento, foi bacana, então a sensação que dá, após essa conversa, após esse diálogo, é incrível, né, então, não vai precisar. Então, é muito importante que a gente pense, que a gente analise, que a gente reflita também os nossos sentimentos após esse momento de diálogo,
após essa conversa, como que nós ficamos, como que a criança ou adolescente ficou, não é? Então, é muito gostoso, é uma sensação muito boa. Aí eu coloquei aqui também, saber elogiar, né? Quando a gente vai elogiar nossa criança e nosso adolescente, que a gente elogie as atitudes, não a pessoa, né? Então, e quando também a gente vai criticar, né? Então, você, de repente, ele tomou uma decisão que não foi tão legal, tá? A decisão dele, vamos voltar no exemplo aí da agressão com o irmão, né? Ele tomou decisão de agressão, não foi legal. Aí, naquele momento, eu falo assim, que feio que você é mau, você tá criticando a pessoa, e foi um momento de decisão, num momento dela de descontrole, mas ela não é aquilo, ela não é uma pessoa má, né, não é uma criança, aí a gente fala que é brigão, que é agressivo, começa a rotular, né, então tem que tomar muito cuidado quando a gente vai falar sobre um comportamento, quando a gente vai elogiar, tem que pensar na decisão que a criança tomou, validar, né, porque se para nós é difícil a gente tomar algumas decisões pautados na empatia, na paciência, para a criança também é difícil, então, puxa, que bacana, né, a decisão que você tomou, eu fiquei observando, você estava muito nervoso naquela hora, mas você não bateu no seu irmão, você veio conversar comigo, a gente tentou resolver, parabéns, eu gostei da sua atitude, eu gostei do seu comportamento, não é? Então, assim, e tomar muito cuidado com esses momentos, né, esses dias a minha filha veio com uma mentira, né, e aí ela chorou, falou, agora você vai pensar que eu sou mentirosa, e não sei o que tem, eu conversei com ela, não é por causa de uma mentira que você é mentirosa, né? Você mentiu naquele momento, você não queria me ver triste, você não queria destruir a imagem que eu tenho de você, né? De filha, que eu, né, não queria destruir isso, então você mentiu, mas você não é mentirosa. Claro que eu falei que é importante falar a verdade, que a gente conversa, que a gente compreende, que a gente dialoga, porém, ela não é aquilo. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, do jeito que a gente foi educado, né, gente? Analisar, refletir. Muito importante, né, Cláudia, que é diferenciar a situação, a atitude da pessoa, né? Um elogio não é, você é bonitinho, é realmente o que ele fez, né? Uma crítica não é assim, recomendar a pessoa, né? É um apontamento, é uma sugestão a melhorar, exatamente. É algo que você precisa trabalhar. Sim. Se fosse ao contrário, eu gostaria de ouvir isso, eu gostaria de, como estudante, estar ouvindo essas questões. Exatamente, não é? Então, assim, às vezes a gente está no trabalho também, né, a gente agiu com impulsividade, de repente respondeu de qualquer jeito, e a pessoa vem e fala assim, você é um grosso, né, você é um mal educado, a gente também não ia gostar, porque a gente não é aquilo foi um momento nosso, né, e de respeitar isso. Eu coloquei aqui também, Michael, sobre autoestima, né? Porque a criança, quando ela se sente acolhida, respeitada, que tem realmente essa educação empática, ela vai ter uma autoestima legal. Lembra que eu falei lá no início? Que quando a gente trabalha a empatia, as outras habilidades acabam fluindo com mais facilidade? Então, a autoestima da criança vai estar bacana. Puxa vida, ela é respeitada, ela é acolhida, ela é envolvida, ela sente confiança ali no núcleo familiar, não é? Então, não tem como, ela vai estar com uma autoestima legal. Vai ter dia que ela não vai estar legal, mas nós somos assim. Não vai estar com aquela autoestima boa todos os dias, em todos os momentos. Nós adultos não somos assim. Mas, na maioria das vezes, é uma criança que vai estar bem, é uma criança que vai estar tomando as melhores decisões, que vai conseguir resolver conflito, que vai estar lidando com as emoções dela, porque, puxa vida, ela sabe falar sobre aquilo, né? Ela é ouvida. Então, aquilo vai ser muito natural para ela, né? O pessoal está comentando aqui, Michael, Richelle, Renata, Eliana, o diálogo ajuda muito na autoestima da criança, com certeza, Eliana, com certeza, né? A gente precisa realmente promover isso, né? Outra coisa que eu coloquei aqui sobre comparação, né? A gente não comparar o nosso filho
com uma outra pessoa, né? O nosso filho com o irmão, o nosso filho com um amiguinho, né? E muitas vezes... Você não é como eu, né? Essa questão até de comparar com o próprio pai, com a própria mãe, né? Que distancia. Ah, quando eu tinha sua idade, eu não fazia isso. Porque na minha época era diferente. Era diferente, sim. As questões, assim, mudaram, mas vamos tentar buscar o meio termo, porque eu ficar todo o tempo comparando o quão diferente eu sou, distancia, porque o filho nada mais quer que ter essa proximidade, ter essa supervisão do pai guiada. Então, essa comparação distancia, porque ele não se vê nesse modelo. Exatamente. E nós somos diferentes. E o bacana é sermos diferentes. Não é? Eu acho que eu não comentei que eu sou professora de AE, né, Michael? Então, não tem como eu não falar de diferenças, né? A beleza da vida está justamente nisso. Então, por que eu vou ficar comparando? E, às vezes, também a gente compara, né? Nós, enquanto adultos, enquanto cuidadores, professores, pai, mãe, nós comparamos, às vezes a gente está comentando com algum amigo e está achando que a criança não está ouvindo, né? Ou está comentando com a professora, que está achando que a criança não está ouvindo. Muito complicado isso, porque daí você está olhando para ela, você está falando, às vezes ela está ouvindo e os amiguinhos também estão ouvindo, né? Às vezes a mãe chega com a criança ali para entregar na sala de aula para a gente e comenta, né? Olha, professora, ele não sabe nada. Então, é muito complicado a criança estar recebendo essa mensagem, ouvindo dessa forma, perto dos amiguinhos. É uma comparação também, né? E a mãe que faz isso, a cuidadora, né, o pai, o responsável que faz isso, gente, não faz por maldade, faz querendo acertar, né? Não sabe que, de repente, está destruindo mesmo a autoimagem da criança. Então, lembra que eu falei? Precisamos falar sobre educação. Precisamos mesmo, gente, porque muitas vezes a gente está achando que está fazendo certo, mas a gente está destruindo, né? E quantas coisas em nós também foram destruídas e nós estamos elaborando agora. Então, precisamos analisar, precisamos refletir. A Rosa colocou, nós pais temos que aprender a lidar com nossos filhos e parar de fazer comparações com os outros. Exatamente, os nossos filhos são do jeito que eles são e têm que ser aceitos do jeito que eles são. Não é? Se sentir acolhido, se sentir, na verdade, gente, se sentir amado. Não é? O contrário disso tudo é rejeição. E uma criança que é rejeitada, a gente observa na sala de aula, ela não se desenvolve, ela não aprende, ela exige muito do professor, ela quer a atenção do professor o tempo todo. Então, volto a repetir, a força está na família. Tapete vermelho aí para as nossas famílias é com o maior carinho que eu preparei, maior respeito que eu preparei toda essa conversa junto com o Michael e o Marcelo. Por quê, gente? A gente sabe que a força está em vocês, a gente sabe que vocês desempenham um papel brilhante e a escola colabora. Com relação às habilidades socioemocionais, a escola colabora através do conteúdo, não é? Então, nós temos que não esquecer disso, né? Analisar, refletir sobre a educação que a gente está oferecendo e sobre onde nós queremos chegar com essa educação. Para estar no melhor, né, Cláudia? A gente sempre tem que ter esse objetivo, né? E é justamente aí isso que a gente tem essa imagem, né? Que tem algo assim, chegar ao alvo. Sim. A gente tem que apostar que vai ser melhor, a gente tem que acreditar que hoje, ok, mas amanhã vamos fazer diferente, vamos reelaborar isso, porque uma pessoa que tem os pais, tem um referencial da escola, que acredita nela, que reconhece o que ela é uma pessoa que se sente acolhida. E a questão do ser humano, né? Quem não gosta de ser amado, de ser bem recebido, bem tratado, bem cuidado, para a gente ter boas apostas, né? Boas expectativas. É incrível, né, Michael? A Eliana colocou, temos que fazer
em casa, e a escola dar continuidade. Perfeito, Eliana, eu acho que todos nós somos responsáveis, né? Quando se fala em educação integral, né, educação plena, enxergando o indivíduo como um todo, é sim papel da escola, papel da família primeiramente, né? A força está na família, né? Senão fica muito difícil, né, da gente desenvolver algumas habilidades. Né? A criança chega para a gente, muitas vezes desmotivada, triste, cheio de feridas, e a gente não consegue caminhar, né? Como a gente caminharia como uma criança que vem com uma educação empática, que vem se sentindo amada, aceita, respeitada, acolhida. É diferente, não é? Então, sim, somos todos responsáveis, né? Escola, família, sociedade, as instituições, né? O clube poliesportivo também está educando, está ensinando muita coisa, né? Então, a gente, enquanto adulto, somos responsáveis, sim, pelas crianças e pelos adolescentes nessa questão da educação de forma global, né? Daí, nós colocamos aqui, né, Michael? Por favor, Michael, volta só um minutinho, desculpa, já está acabando, viu, gente? O professor gosta de falar, né, Michael? Super. O professor gosta de deixar, não para mais. A Rosa colocou, a primeira educação vem de casa, inicia-se em casa, né, Rosa? Inicia-se em casa, mas a escola tem esse papel também, essa responsabilidade de estar trocando ideia, né, com as famílias sobre isso. Aí nós colocamos benefícios da educação empática, além de muitos outros, né, gente? Autoestima, que nós já falamos, né, a criança vai estar com autoestima, bacana. Aí, também faz parte é uma das habilidades socioemocionais. Aproveitamento escolar, gente, é que eu já comentei aqui também. A criança que tem uma educação pautada na empatia, ela vai aproveitar melhor o conteúdo, ela vai se desenvolver. Quantas vezes a gente observa uma criança que não está conseguindo se desenvolver, criança que não quer realizar nenhuma atividade, criança que fica lá no cantinho, ou então uma criança que não fica na sala de aula, e é uma criança, de repente, que não apresenta nenhum laudo, nenhum problema orgânico. Muitas das nossas crianças, né, apresentam problemas emocionais, não é? Então, a gente, aí, o aproveitamento escolar, ele fica barrado, a criança cria um bloqueio, né, quando ela não sente que ela é amada, que ela é respeitada como ela é, que ela é ouvida, que ela é acolhida, que tem alguém ali, né, observando ela, tem alguém de olho, interessado, querendo saber se ela está bem, se ela não está, se ela está feliz, se ela está triste. Alguém tinha colocado aqui, eu achei tão bonitinho, eu acho que era a Luninha, né, Gi, não sei se foi Gi que colocou que quando ela está triste, a mãe dela conversa com ela, aqui no chat, mas eu achei tão bonitinho, porque é realmente isso, né, eu acho que é uma aluna mesmo que colocou, né, então, assim, os benefícios, então, autoestima, aproveitamento escolar, saúde física e mental, né, gente, porque uma criança feliz não é uma criança que vai, né, ela, de repente, um adolescente, um adulto que vai, né, somatizar, porque ele tá bem, né, ele se sente acolhido, se sente amado, e saúde mental é o que mais se falou nesse ano de pandemia, né, Michael? Então, você validando os sentimentos, você enxergando a dor do outro, você acolhendo, conversando, é necessário, né? Inteligência emocional, que é o que muito se fala também, né? Inteligência emocional, a gente sabe lidar com os nossos sentimentos, com os sentimentos do outro, né? Desenvolver empatia, é inteligência emocional. A gente vai estar desenvolvendo inteligência emocional nas nossas crianças e nos nossos adolescentes. E hoje em dia, o que as empresas mais procuram é essa inteligência emocional. As pessoas têm inteligência acadêmica, né? De repente é uma criatura que sabe muitas coisas, tem muito conhecimento, mas não sabe lidar com os sentimentos dela, não sabe lidar com os sentimentos do outro, não é? Não sabe trabalhar em equipe, não sabe respeitar, não sabe ouvir, não é? É o que mais se procura hoje, são pessoas com inteligência emocional, são pessoas empáticas, é o que mais está precisando, né? E muito mais, gente, quando a gente fala de uma educação pautada na empatia,
é transformar, é revolucionar mesmo a sociedade. Não é? Se a gente for mais além, a gente vai estar com o nosso trabalho de formiguinha, né? Cada um fazendo aí o seu melhor, e no final a gente vai ter um mundo melhor. Com certeza, é o que queremos, é o que almejamos e trabalhamos para isso sempre, né? São pequenas gotas, sementes aí constantes. E aí nós temos aqui, né Michael? Algumas indicações. Gente, esse livro, eu vou falar primeiro do livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito. É um livro muito gostoso de ler, muito prático, objetivo. É uma assistente social norte-americana. Ela dá exemplos da vida dela com as filhas dela, do trabalho dela. Então, ela fala muito de empatia nesse livro. Esse livro, para mim, foi excelente. O Inteligência Emocional já é um livro mais denso, já é um livro para quem gosta mesmo de ler, de estudar, de anotar, de aprofundar, viu, gente? E o Inteligência Emocional, a Arte de Educar Nossos Filhos. Também ele vem com dicas bastante legais, com sugestões. A Coragem de Ser Imperfeito, eu estou com ele aqui do lado. Ele também traz exemplos práticos de uma educação empática. Ela fala de empatia na escola, ela fala de empatia em casa e empatia no trabalho. É fantástico. Super indico para todos que estão aí nos ouvindo. Viu? E também, Michael achou interessante a gente colocar algumas indicações de filmes, que é tão divertido, né? Quem gosta de filme aí? Então, temos aí o Divertidamente, dá para assistir com as crianças, todos esses, tá, gente? Divertidamente, que é muito bacana, fala muito sobre as emoções, o processo de elaboração dos nossos sentimentos, né? E tem esse aqui, Sem Enlouquecer, Não Se Apaixone. Gente, esse filminho eu assisti esses dias, é novo, no Netflix. Fala muito sobre a adolescência. Quem tem adolescente em casa, eu assisti com a minha adolescente. Fantástico, uma belezinha. Com aquele ator do Atypical. Uma belezinha. E o Extraordinário, né, que muita gente também conhece, que é fantástico. Gente, são filmes leves, tá bom? Filmes para assistir nas férias mesmo, não é nada assim pesado. E o Patty Adams, né, que O Amor é Contagioso, também que muita gente já deve conhecer. Vale a pena assistir aí, aproveitar as férias, né, Michael? Muito divertidamente. Eu lembro de assistir com a minha tia, com meu pai no cinema em janeiro. Um momento ótimo, até hoje eu lembro desse momento. Esse Extraordinariamente também. Os outros, o Se Enlouquecer, eu vou assistir também. Eu te Uma converso graça. depois. Agora aqui a gente preparou uma nuvem de palavras a partir do que foi conversado, tá bom? Aí eu vou deixar aqui para vocês clicarem nesse link, entrar lá, escrever as palavras principais, tá bom? Aí eu já vou compartilhar a tela, vocês vão escrevendo e vamos aqui, tá bom? A pergunta é, a partir do bate-papo com a psicopedagoga Cláudia Marcelino, qual a ação empática que já realiza ou irá praticar na educação dos seus filhos? Acho bem importante, né, pensar aí algo que você já faz pensando sobre isso, algo que você deseja fazer, tá bom? Então, deixem uma mensagem, pequenas palavrinhas aí pra gente saber um pouquinho. Então, quem já está nesse caminho da educação empática, continue, não desanimem, que o caminho é esse mesmo, eu acredito, né? E quem já está praticando, não, e quem ainda está, né, de repente aí, né, desenvolvendo um outro tipo de educação, vale a pena a gente analisar, conversar, né, refletir sobre a educação, né, gente? Quais ações, né? Vamos pensar um pouquinho, porque a gente pode conversar muito, filosofar um pouco, né? Que é sempre bom, mas o que é palpável, o que é possível. Exatamente. Então, aqui, ó, na tela para vocês. Diálogo, coragem, ouvir, conversar, ser feliz, amar, paciência. Que lindo!
Exatamente, gente, ser feliz principalmente, né? Porque não dá para a gente ficar se cobrando tanto, não. Não existe perfeição, né? Diálogo, a gente falou muito, coragem, né? Coragem não é não ter medo, né? A Juliana Ribeiro colocou no último círculo. Coragem é você dar a mãozinha pro medo e vai junto com ele mesmo. Chega uma hora que ele solta da sua mão, Vou com né? medo. Oi? Vou com medo, mas eu vou. Exatamente, né? Tá instigando isso nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, né? Compreensão, paciência, né? Dialogar, ouvir mais meus filhos. Puxa, que bacana, gente. A gente fica muito feliz, né, Michael, a participação de vocês, por vocês ter tido a paciência também de nos ouvir, né? Tem alguém que gostaria de abrir o microfone para colocar alguma ideia? Alguém que não concorda com tudo isso que foi conversado aqui também, fiquem à vontade, né, Michael? Alguém que não consegue acessar o link pelo chat porque está pelo celular, prefere falar, estamos à disposição sempre. O pessoal tinha colocado aqui também que gostou das indicações dos filmes, né? Alguns aqui já assistiram. O link vai ficar disponível, tá bom? Para vocês colocarem as palavras. Aí eu vou para o último slide aqui que a professora Cláudia deixou, o contato dela, né? Ela se coloca à disposição dos interesses de vocês pelas redes sociais, tá bom? O Instagram é um canal de comunicação eficiente, pelo e-mail, tá bom? Exatamente. Gente, para mim foi um prazer enorme. Adoro falar sobre educação, Michael sabe disso, adoro dialogar com as famílias. O momento de reunião de pais, para mim, era um momento, assim, que eu preparava com o maior carinho, porque eu acho muito importante, né? Esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, para além de notas, além de conteúdo, além de faltas, né, gente? Precisamos muito falar sobre educação, né, Michael? E o pessoal está colocando aqui que gostou, fico feliz. Para mim também foi uma experiência incrível. Conte sempre comigo, gente. Pode contar sempre comigo. Gui, Muito gostoso. eu vou depois fazer o recorte desse vídeo, né? Início e fim certinho. E depois a gente disponibiliza o link, tá bom? Dessa reunião que foi gravada. Eu e toda a Escola Sônia Maria agradecemos a presença, a disposição, né, de estar aqui hoje e, além disso, de caminhar, né, diante de tantos desafios nessa jornada que foi 2020. O ano letivo, a gente estamos nos últimos dias, mas a gente reconhece que foi inúmeras vezes necessário ter caminhar, uma atenção especial em algumas questões. No outro momento, a gente reconhece que teve uma alegria e sorri quando lembra tudo isso. Eu, a partir de agosto, a Juliana, que já acompanha toda a escola há alguns anos, né, como professora, também outros bons anos como orientadora de escola. O Marcelo, que está aqui na orientação há quase uma década também, né. Então, muito obrigado da Escola Sônia Maria, né, de todos os professores, de todos os funcionários da equipe gestora para vocês. Cláudia. Ô, Michael. Pode falar, Marcelo. Bom, aqui para agradecer muito a fala da Cláudia, né, a participação de todos. Eu fiquei aqui nos bastidores, né, mas foi uma conversa, né, um círculo mesmo. E foi muito bacana mesmo. Nossos valores que vocês levantaram, né, as experiências, que a gente possa cada vez mais estreitar mesmo, né, essa nossa união, trabalhar juntos. Esse ano foi um ano muito difícil, mas se tem alguma coisa boa que a gente pode tirar, que a gente ficou mais próximo. Eu até coloquei no nosso círculo de paz lá no formulário que a comunidade escolar ela ficou mais forte, né? A gente ficou mais forte perante esse desafio. E agora vamos trabalhar aí nossa saúde emocional, nossa inteligência emocional, para a gente continuar com esse desafio, que a gente sabe que vai continuar e a gente vai vencer. Então, agradecer de coração mesmo, gente, por esse ano, pela participação de todos, pela parceria, e a gente
como diz aí o linguajar dos nossos adolescentes, né? Estamos juntos, tá bom? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado, Cláudia, por toda a nossa... O que seria da escola sem os voluntários, sem essas pessoas que realmente gostam, amam a educação, amam aquilo que fazem e nos ajudam muito, tá bom? Parabéns. Imagina. Marcelo, eu que agradeço, viu? Pode sempre contar comigo, é com o maior carinho que eu faço isso, viu? A turminha colocando aqui, né, Michael, que gostou, agradecendo, as crianças colocando, e minha mãe não conseguiu ouvir, mas eu vou passar para ela, olha que bacana, gente. Muito legal. Né? Muito bacana, viu? Foi um momento também muito rico, muito importante para mim. Quando a gente prepara para falar, gente, a gente estuda muito, né, Michael? E a gente aprende, aperfeiçoa só nessa preparação. E daí, quando a gente vai trocar ideia, a gente cresce muito mais. Então, é muito bacana mesmo, muito bacana. Eu sou super agradecida à escola, tá? E a todas as famílias que participaram, que tiveram a paciência de nos ouvir até o final. Poucas pessoas aí precisaram sair, né? O pessoal que entrou no início permaneceu, então, muito obrigada e espero que vocês saiam com essa reflexão, né? Espero ter contribuído. Gratidão, estamos aqui por vocês, pelos estudantes, aos professores que se dispuseram a participar também. Muito obrigado. Ô, Michael, pede para abrir a câmera, vamos tirar uma foto todo mundo junto aqui. A gente não pode estar junto, né? Mas quem puder abrir a câmera, tá bom, gente? Quem puder, não é obrigatório. Você sair na foto. Eu vou ir para sua sala aí, ficar do seu ladinho. Vou pôr a máscara, calma aí. Manda um abraço aí pro Gustavo também, viu? Para todo mundo, para as crianças que lindas aí. Eu vi o Caio do seu ladinho também, né? Que legal. Muito e aí, bacana. Gu, abraço. Calma aí, Michael, que eu tô indo aí pra gente tirar a foto. Obrigada a vocês por fazer a palestra. Nós que agradecemos por estar aqui. Aí. Que bonitinho. Maravilha ver vocês sorrindo aí. Marcelo, então, conhece todo mundo por nome, sobrenome. Eu fico até emocionado aqui, né? Ver o rostinho de vocês. Mas ano que vem a gente vai estar junto, viu, gente? Se tudo der certo, né? Presencialmente, trabalhando, recuperando aquilo que não conseguiu aprender. E as coisas vão se encaixar. E é bom que agora eu tenho contato do WhatsApp de todos os pais. Né? Ninguém vai aprontar mais, porque já vou no WhatsApp direto agora. Aguardem 2021. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, tchau, viu? Obrigado por tudo. Podem sair, que eu tenho que Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, tchau.